Bem, pessoal, tá tendo uma febre dos hormônios, né? O uso de hormônio, testosterona e outros, e eu tenho muito paciente que utiliza. Eu converso com meus pacientes, alguns que utilizam, alguns que vão precisar utilizar, né? As consequências que isso tem, as positivas, as negativas, e é bom você entender essa lógica, né? Primeiro aspecto, que como eu sou neurocirurgião, na grande maioria dos casos, né, quando a gente faz anamnese, a gente conversa com os pacientes, a gente fala sobre o uso dos medicamentos. E muitos falam, eu faço reposição hormonal. E muitas vezes não bate com a idade do paciente, né, o porte físico, né, porque ele faz reposição. E muitos deles, eles começaram o uso dos hormônios por questão estética, né, muitos e muitos. Né. E o que acontece? Uma vez que você começa o uso dos hormônios por questão estética, né, seu corpo começa a receber uma dose de hormônio que ele não estava acostumado. E ele responde muito bem, você ganhando massa muscular, sentindo com energia melhor, né? Uma série de aspectos. Né? Por outro lado, seu corpo deixa de produzir muitos desses hormônios. E realmente você fica dependente desses hormônios que você aplica. E o que é que eu explico para os pacientes? Né? Na maioria das vezes, os pacientes que já chegam para mim, eles já tomam muito tempo, né? E eles necessitam. Então, deixa de ser um tratamento estético para ser um tratamento que ele precisa de reposição porque o corpo dele não produz. Claro que o gatilho inicial para ele ter esse hipogonadismo, né, por os hormônios não produzirem, foi porque ele tomou lá atrás de forma para estética, né? Mas independente disso, né, na consulta, quando estou conversando com o paciente, você não está nem aí para julgar a decisão de uma pessoa lá atrás, sim, as consequências dela, e muitas vezes esse paciente, a grande maioria que chega para mim, já toma e vão continuar usando, e na maioria das vezes eu nem aprofundo esse debate por que usou, por que quis lá atrás, porque passa a ter uma condição médica que precisa de reposição hormonal. Esse é um contexto, e na grande maioria das vezes esse contexto é o que eu mais vejo no meu consultório. Claro que quando eu venho aqui para a internet eu sei que a grande maioria das pessoas não usam, e muitas delas, às vezes jovem, pensam em usar por questão estética. E eu recomendo todo mundo não utilizar por questão estética. Não sou eu, né? O conselho, é a sociedade endócrina americana, brasileira. Você só deve fazer uma reposição do hormônio caso seja necessário, caso o paciente tenha alguma doença que precise. Os hormônios são remédios como outros qualquer que revolucionaram a medicina e muita gente vai precisar. Existem pessoas, pela avançada idade, os hormônios caem com consequências e a reposição está mais do que comprovada que melhora, né? O médico vai analisar caso a caso quais são os prós e os contras no seu caso. Né? Se a pessoa decidiu lá atrás usar por questão estética e agora está dependente do hormônio, realmente ele vai precisar, não tem jeito. Né? Não adianta você falar, não, não tem jeito. Agora é bom ele acompanhar com o médico que vai repor para o que ele precisa. E não dar superdose, porque isso pode ter consequências também no corpo, né? Fígado, tem um vídeo aqui falando, né, as consequências e o malefício do uso de hormônio por questão estética. Então, mesmo quando o paciente precisa de